Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio hoje traz um tema por demais importante. Estaremos falando sobre o jogo do copo. Durante o nosso programa, nós estaremos falando dos perigos que estão por trás das brincadeiras aparentemente inofensivas, que é a invocação de espíritos através de copos, de pêndulos, entre outros. Eu disse, aparentemente inofensivas, mas que a realidade é totalmente diferente e com sérias consequências. Para essa temática, aqui junto conosco, o nosso convidado, o professor e médico veterinário Rafael Mondadori. Professor Rafael, que satisfação e alegria receber-lo aqui no terceiro milênio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido irmão Madeira, e aos nossos telespectadores, que realmente eu tenho certeza que colhem muitos frutos desses programas, dos diversos temas, e um dos grandes objetivos que eu vejo desse tipo de programa ele vem de encontro a um dos objetivos do Espiritismo, que é a desmistificação de diversas coisas. Então, o que Allan Kardec fez foi justamente buscar explicar o que aparentemente são mistérios ou eventos sobrenaturais. Se a gente parte do princípio que a natureza foi criada por Deus e ela é divina e ela é plena, não pode ter nada que seja fora da natureza. O que acontece muitas vezes é que nós rotulamos por mistério e eventos sobrenaturais algo que nós não sabemos explicar. E aí nós temos como sobrenaturais. Como era para os antigos. O fogo era um mistério, tanto é que era o Deus Fogo. Então, a partir daí, nós vamos buscar, utilizando o que se tem hoje de conhecimento, com base na doutrina espírita, conversar um pouquinho sobre a questão desse jogo do copo, que quem de nós já não ouviu falar e já não teve curiosidade para brincar com isso. Então eu te pergunto, professor, o que é o jogo do copo? Bom, Madeira e telespectadores, o jogo do copo, ele, em primeiro ponto, porque muitas vezes ele é um pouco confundido, e o jogo do copo não é uma prática espírita. O jogo do copo é sim uma prática mediúnica. Ele envolve basicamente a comunicação entre o mundo espiritual, invisível para nós, mas a nossa verdadeira pátria, e o mundo material. O jogo do copo, ele é uma adaptação de uma atividade, de um jogo, realmente, de um brinquedo mais antigo, que se chamava tábua Ouija. Eu não sei nem se é essa muito a pronúncia, mas na verdade essa tábua Ouija inclusive ainda é encontrada para vender como brinquedo em alguns países, aonde se tem um tabuleiro, e nesse tabuleiro se tem todo o alfabeto, normalmente as palavras sim e não, e os números, os algarismos de 0 até 9. Então, essa tábua Ouija, ou esse jogo do copo, é basicamente o que se tem como uma técnica que se conhece por necromancia. Esse termo significa o contato com os mortos. Então, essa tábua Ouija e, por conseguinte, o jogo do copo, que é a adaptação que existe no Brasil, e Portugal também usa muito isso, ele busca justamente esse contato. Essa tábua Ouija, eu acredito que, se não todos, a maioria dos telespectadores estudiosos do Espiritismo já ouviram falar nas Irmãs Fox. Essas duas irmãs que tiveram a sua mediunidade muito estudada por Allan Kardec, inclusive tem diversos relatos em vários números da Revista Espírita, que era publicada periodicamente por Kardec, elas utilizavam esse método. Então, considerando o uso pelas Irmãs Fox e o interesse em Kardec, que é justamente, como falávamos, desmistificar, ele estudou isso.
E também a gente pode ver nas produções cinematográficas, existem vários filmes que tratam sobre o jogo do copo ou a tábua Ouija. E a grande questão é que quando se vai, por exemplo, fazer um filme desses, se tem muito da fantasia, mas atrás disso tem muita verdade, conforme nós vamos estudar no decorrer, vamos conversar no decorrer disso aqui. Então, recordando, só para nós temporalizarmos isso, os estudos que ocorreram nessa tábua Ouija, e que Allan Kardec iniciou a trazer esses conceitos que foram por ele criados, por ele compilados, melhor dizendo, que são conceitos naturais que aí estão, foi ao redor de 1850, de 1845 a 1855. Então, desde lá, é que se vem buscando desmistificar isso, compreender como isso funciona. A partir desses estudos iniciais, Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, ele compilou essas informações e concluiu que o efeito que provoca o movimento no copo sobre o tabuleiro, ou seja, se coloca o copo ali no meio, os participantes ao redor da mesa colocam o dedo sobre o copo e começam a questionar o espírito, começam a questionar sobre diversas coisas, nomes e fatos e etc. E aí, Allan Kardec, observando esse movimento e depois estudando o efeito das mesas girantes, que é uma das bases do espiritismo, o efeito das primeiras escritas com pranchetas, onde ele colocava um lápis amarrado e se movia e aparecia uma escrita inteligível, esse lápis escrevia. Então, a partir dessas observações, Allan Kardec conseguiu concluir que a base é a mesma ou muito semelhante, ou seja, é a ação de espíritos sobre a estrutura física, ou no caso desses tabuleiros Ouijas, na internet tem várias fotos desse tabuleiro Ouija, que movimenta, é como se fosse uma plaquinha de madeira com uma seta e vai apontando, ou o movimento do copo. Eles são realizados por espíritos que estão ali presentes, utilizando o ectoplasma, e depois a gente pode falar um pouquinho mais nisso, o ectoplasma dos espíritos, dos médiuns encarnados. Então, o procedimento básico é esse, é o movimento de uma estrutura física, de algo material, utilizando algo semimaterial dos médiuns que estão ao redor da mesa. E a força que faz mover isso, o efeito inteligente, seria, pelo menos, dos espíritos. Então, essa pergunta que eu vou te fazer, professor, e muitas pessoas perguntam, né? O que é que faz mover o copo? O que é que faz o copo se mexer? O que é? Bom, existem duas correntes também, que isso é importante. O nosso programa é um programa espírita. Isso. Então, nós vamos partir do princípio que não existe ninguém mal intencionado e querendo fraudar aquilo. Então, esse é o primeiro passo. Alguns estudiosos falam que o movimento do copo ele pode ser provocado por o que se conhece por efeito ideomotor. O que é isso? E isso também acontece com um pêndulo, quando se pergunta para um pêndulo sim ou não, e etc. Se nós pegamos um pêndulo amarrado com uma coisa pesada, ou seja, uma corda fina amarrada com uma coisa pesada, e seguramos entre esses dois dedos, eu posso não movimentar, ninguém enxerga o movimento, mas eu, com a força do meu pensamento e movimentos musculares imperceptíveis, eu consigo movimentar esse pêndulo conscientemente. Ou seja, é possível, e movimentar, por exemplo, porque normalmente quando faz essas coisas de pêndulo, se circular é não, se for para frente e para trás é sim, isso. Tem essas conversas. Então, isso dá para fazer em casa, que não tem problema nenhum, faz um pêndulo e faz essa experiência.
fica com a mão parada e fica pensando para o pêndulo ir para frente e para trás. Ele vai para frente e para trás. E se concentra para o pêndulo circular e o pêndulo vai circular. Mas isso é o que se chama de efeito idiomotor. Certo. Então, nós vamos partir do princípio que não existe ninguém buscando esse tipo de fraude. Um outro ponto é que alguns estudiosos dizem que esse efeito idiomotor nem sempre é consciente. Ele pode ser inconsciente, aonde a subconsciência do indivíduo provoca um movimento imperceptível ao olhar e faz algum objeto se mexer, aonde a gente está com um contato leve. Mas vamos partir do princípio, volto a dizer, que nada disso está acontecendo. Então a base e o risco do jogo do copo está em realmente haver um movimento daquele copo por uma inteligência, ou seja, por um espírito que não dos que estão ao redor da mesa. Se os que estão ao redor da mesa estão empurrando o copo, tudo bem, que sigam empurrando o copo, um querendo assustar o outro. Mas quando existe realmente uma intencionalidade forte e que existe ao redor da mesa algum indivíduo com uma mediunidade não educada e aflorada, e uma mediunidade muitas vezes forte, o que faz o copo se mover é o que se chama de ectoplasma. O ectoplasma, ele é uma substância, digamos assim, que foi descoberta por um pesquisador chamado Charles Richet, e é uma substância que ela está justamente entre o material e o espiritual. Esse ectoplasma, a partir dele é que são feitos o que antes se via muito no início do espiritismo, que era um espiritismo mais material, menos intelectual, as materializações. Então, através desse ectoplasma é que o espírito consegue interagir com o mundo material. Só que, quando nós deixamos o corpo físico, nós não temos essa carga de ectoplasma. Então, a inteligência espiritual ela tem que recolher isso, normalmente de um médium da mesa, que está brincando com isso, ou, às vezes, até da natureza, animais podem ceder isso inconscientemente, e, a partir daí, o espírito movimenta esse copo. Então, considerando que não haja fraude, o que faz movimentar é o ectoplasma. E esse ectoplasma, ele é o mesmo responsável para quando em situações, por exemplo, que às vezes se vê que tem uma pessoa numa casa e pega fogo em algum lugar, batidas de porta, correntes arrastando, que se vê muito em filmes, e aquilo é verdade, que é uma forma, e isso também foi o início do espiritismo, é uma forma dos espíritos tentarem nos dar alguma mensagem. Então, a base do movimento do copo é essa. Então, eu te pergunto, né? E quem são esses espíritos que comparecem quando se faz este jogo, o jogo do copo? Conforme que tu nos relatou, que, né, que existe ali um médium, muitas vezes nem sabe quem é médium, e ele fornece esse ectoplasma para o espírito, né, poder fazer essas manifestações. Mas que são esses espíritos que comparecem, se fazem presente no momento que estão fazendo essa brincadeira do jogo do copo? Bom, Madeira, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te responder a tua pergunta com outra pergunta. Espero não te botar em maus lençóis. Se tu tem muitas atividades a fazer, tu está cheio de coisa para fazer do teu trabalho, da tua vida, família e etc. Ou seja, tu tem muitas atribulações. E eu te convido para ir ao redor de uma mesa brincar. Tu vai ter tempo para ir ao redor dessa mesa? Não tem. Então, o que nós temos que pensar é que o mundo material é uma cópia pálida do mundo espiritual. Ou seja, é a mesma coisa. O espírito, normalmente, na maioria das vezes, quem vai estar ali são espíritos, no mínimo, desocupados. A não ser que seja em casos extremamente excepcionais, porque a gente não pode colocar uma regra muito rígida, porque é lógico que exceções sempre existem. Então, normalmente quem vai ali são espíritos desocupados. Espíritos desocupados, espíritos pouco instruídos.
Então, quando nós, por exemplo, vamos buscar a ajuda de alguém, nós não vamos buscar a ajuda de um desocupado, de um pouco instruído. Nós vamos buscar a ajuda de quem realmente está acima de nós. Então, no momento em que eu me submeto a buscar ajuda desse tipo de espírito que consegue, que pode estar ali, que tem disponibilidade para ali estar, nós estamos, no mínimo, sendo inconsequentes. Porque nós estamos pedindo ajuda para quem provavelmente, na maioria das vezes, não tem condições de nos ajudar. E muitas vezes o jogo do copo, devido à própria idade, à adolescência, à inconsequência dessa fase, faz perguntas: quem vai ser meu próximo namorado? Isso. E quantos anos eu vou viver? Eu vou ser rico? Também. Ou seja, são perguntas que não somam nada. E quem se submete a responder são espíritos que estão ali para isso. Não são espíritos que estão ali para nos ajudar. Então, o risco que se corre aí é de que esses espíritos desocupados tenham, e a gente tem muitas, alguma desavença, ou conosco, que estamos ali, ou com qualquer um dos membros que está ali sentado ao redor daquela mesa. Então, a partir daí, a gente começa a correr riscos um pouco mais graves. Uma coisa é eu estar ali com um espírito brincalhão, zombeteiro, que não tem ligação com ninguém que está ali. Eu só estou perdendo o meu tempo, no mínimo. Mas, a partir do momento em que ali pode estar um espírito que busca um canal para me prejudicar devido a laços de ódio que temos, e isso todos temos, dívidas de encarnações passadas, então aí eu começo a correr um risco mais severo e mais pontual em relação àquela situação. E por que se diz que o jogo do copo é perigoso? Por que se diz? Exatamente, aí está o grande problema. É justamente nesse momento, uma coisa antes da gente continuar nessa resposta, e aí juntando um pouco com a outra pergunta, é um ensinamento que Chico Xavier nos deixou, que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Correto. Então, realmente, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é isso, que no momento em que eu, entre aspas, evoco qualquer espírito, como eu não tenho a visualização, se tu me liga por telefone e fala comigo, se eu não conheço a tua voz, tu diz: eu sou o Madeira, tá? Mas e quem é o Madeira? E a mesma coisa é um espírito, no momento que eu não estou enxergando, então eu não tenho como identificar quem é. Sim. Então pode chegar ali um espírito que se identifique como Allan Kardec, como o Dr. Bezerra de Menezes. Que legal. Artista famoso. Um artista famoso, ainda mais pensando que são adolescentes. Não, aqui é o fulano. E aí que nós corremos o risco. Então, o risco principal é dessa questão do jogo do copo, é porque quem está ao redor da mesa normalmente são adolescentes e não tem o que a Federação Espírita Brasileira prega para todos os centros afiliados, não tem mediunidade educada. Qualquer pessoa que vá trabalhar num centro espírita, ela precisa passar por um programa de educação da mediunidade. Ou seja, compreender o que se passa consigo. Muitas vezes essa mediunidade, aí deixando bem claro, a mediunidade é um sentido, não é um dom que a pessoa... Não, ao contrário, é um sentido como qualquer outro. Claro. Como visão, como tato, como olfato, é simplesmente uma linha de comunicação que nós temos com quem nós não enxergamos. Então isso é natural, a mediunidade é natural do ser humano. Então, assim como nós podemos usar a nossa boca para sair em palavras belíssimas e podemos ofender uma pessoa, a mediunidade é igual. Então, quando nós estamos ao redor dessa mesa e não temos essa educação, não sabemos como lidar com isso, e se aproxima de nós um espírito com o qual nós temos dívidas mútuas, e ele sabe lidar com isso, porque ele está ali. Então, a partir daí, a gente começa a correr riscos, e riscos muitas vezes graves. Existem muitos relatos que mostram o problema que pode causar, os distúrbios que isso pode causar.
E não só no jogo do copo. Muitas vezes batem a porta do centro espírita irmãos extremamente perturbados por questões como essa, na minha casa está pegando fogo, as panelas voam, e isso não é sobrenatural. Não, é natural, é um fenômeno mediúnico. E o que precisa fazer é educar essa mediunidade. Então, enquanto eu estou próximo a espíritos desocupados, zombeteiros que vêm ali, o risco é menor. Agora, quando vem um espírito que tem a dívida e que queira cobrar essa dívida de qualquer um daqueles ali, aí vem mal-estar, vem dor de cabeça, vem vômito e até alterações realmente físicas, aonde, porque toda alteração física ela é resultado de uma alteração perispiritual. Então, o espírito que está ali, ele tem capacidade maior que nós para fazer isso. E as coisas sempre ocorrem mal, ou seja, essas brincadeiras sempre ocorrem assim de maneira, podemos assim dizer, negativas? Pois é, Madeira, assim, é aquilo que nós falávamos, regra é difícil da gente dizer. Não é sempre negativo. Claro, claro. É a mesma coisa que a gente poderia fazer um paralelo quando, por exemplo, eu corro o risco de ter um acidente vindo de carro para cá, corro. Só que, se eu vier para cá a 120 por hora, o meu risco aumenta. Aumenta, é bem maior. Então, o jogo do copo é mais ou menos isso. Nós viemos de encarnações sucessivas, sabemos que somos devedores e tem vários que nos devem, e por isso estamos num planeta de provas e expiações. Então, o jogo do copo, como é que eu poderia dizer? É nós dar mole para o azar. Ou seja, eu ir mexer em algo que não é o momento de eu mexer. Claro. Eu tenho que saldar essas dívidas, sim, mas eu tenho que saldar isso de uma maneira mais salutar, mais dentro de ensinamentos maiores e não simplesmente irresponsavelmente através do jogo do copo. Então, no jogo do copo podem estar presentes, normalmente, como nós falamos, estão presentes esses espíritos zombeteiros e etc. Então, aí o risco é bem pequeno de nós termos alguma coisa. Pode que no jogo do copo tenha algum engraçadinho ali que esteja fraudando. Então, aí não existe risco praticamente nenhum, a não ser que ele consiga assustar alguém que descompense. Mas a base se nós não tivermos ali nenhum espírito extremamente ligado a nós, não existe risco. Mas o risco de nós termos um espírito ligado negativamente a nós se torna mais alto nesse tipo. Porque quando nós sentamos ao redor dessa mesa, e todos com o mesmo propósito, nós chamamos a atenção do mundo espiritual. Porque se tem vários ali sentando, querendo comunicação, os que estão desocupados dizem, não, para aí, aqui é um lugar para eu chegar. E às vezes está tentando chegar e não consegue. Quando eu tenho um grupo e muitas vezes tenta me atingir, eu sendo o devedor, e não consegue porque eu não tenho muita mediunidade, eu tenho, não é muito aflorada. Mas de repente sentou ali na mesa e diz, não, agora eu vou usar essa mediunidade aqui para prejudicar esse aqui. Ou seja, eu facilito que as coisas deem errado, mas a chance de dar errado é grande, mas nem sempre dá errado. Mas conforme esse teu relato, o jogo do copo também pode trazer graves consequências. Sem dúvida que podem trazer graves consequências, justamente porque nós temos essas dívidas. E ele pode ser a brecha para a implantação de uma doença física, para a implantação de uma alteração mental, psicológica, para, inclusive, nos atrapalhar nos relacionamentos que nos fortalecem. Por exemplo, se eu tenho um relacionamento com alguém, seja um amigo, etc., eu pergunto, eu posso confiar no fulano? E me disser não, e eu acreditar naquilo e deixar de andar com essa pessoa, que poderia ser a pessoa que vai me ajudar, aquilo ali pode ser uma consequência grave. E quem tiver interesse pode buscar, existem livros escritos sobre isso,
E na internet, apesar da coisa da internet, a gente tem que ter muito, muito cuidado em saber o que olhar e qual é a fonte daquilo, mas existem muitos relatos de problemas graves inerentes ao jogo do copo. E que não são fantasia, porque baseado no que se conhece da ciência espírita, aquilo é possível de acontecer realmente. É possível de uma pessoa sair dali com dor de cabeça, doente, é possível uma pessoa sair dali perturbada, é possível uma pessoa sair dali com tendências suicidas. Tudo isso é possível. Também. Obsessões, inclusive mais grave, uma subjugação. Então, tudo isso são coisas que eu posso abrir uma porta que estava fechada. Então, o jogo do copo ele pode ser essa porta que faltava para que esse espírito consiga causar esse dano a mim. Mas aí algumas pessoas elas fazem uma tal pergunta, né? Diante desses perigos. Mas os espíritos superiores, aqueles nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, eles não nos protegem? Onde estão os espíritos superiores, os espíritos protetores, nossos anjos da guarda? Tu não fazia arte quando era criança? Muito. E a tua mãe não dizia para tu não fazer? A mesma coisa. E como é que tu fazia? Exatamente a mesma coisa. Nós somos crianças espirituais. Eu estava olhando aqui, tem tomadas. Qual é a criança que não gosta de enfiar o dedo na tomada? E algumas até enfiam e tomam um choque. Então é isso, os espíritos nos protegem, mas nós somos crianças espirituais. Então, se nós somos crianças espirituais, a gente é surdo e cego para o que eles querem nos dizer. Então os protetores chegam e dizem, não, vamos lá, não vai, não se mete. Não, mas eu vou me meter, não. Não faz isso, meu filho, eu vou lá e faço. Nós somos crianças. E por nós sermos crianças, nós, mesmo com toda essa proteção que temos, e se não tivéssemos, aí sim o troço ia descambar, mas com toda essa proteção, mesmo assim a gente segue errando. Por quê? Porque nos é dado o livre-arbítrio. Porque nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Os espíritos, eles nos ajudam, eles buscam nos conduzir, mas eles não podem nos obrigar a fazer alguma coisa. E aí a mesma coisa os pais. Os pais, quando preocupados, eles nos dão uma orientação, dizem, olha, vai por esse caminho e não vai por esse. Mas chega um momento que quem vai escolher sou eu. E eu vou escolher o caminho que eu escolhi. Se eu quiser ouvir meus pais, eu vou por aqui, mas se eu não quiser, eu vou por lá. E eles não vão ter como me impedir. Em alguns momentos consegue, mas na maioria não consegue. Principalmente depois de uma certa idade. Então é exatamente a mesma coisa com os espíritos protetores. Eles estão aí para nos proteger, mas existe o livre-arbítrio. E nós somos responsáveis por nossos atos. Então, nós que vamos optar se queremos ou não queremos fazer. Com certeza. Professor Rafael, se não é prudente brincar com o jogo do copo, o que devem fazer aquelas pessoas que se interessam por este assunto? O que elas devem fazer? Se não é prudente nós estarmos brincando com esse tipo de brincadeira. Claro. É perigoso. A ideia básica é nós buscarmos o que comentamos, que é a educação da mediunidade. Nós temos um hábito de buscar atalhos nas coisas. E o jogo do copo é basicamente isso. Quero saber se eu vou me dar bem na vida, não sei o quê. E a base da nossa vida, ela é outra. É lógico que isso vem com a maturidade. Então, qualquer pessoa que queira, que tenha o interesse nisso, a ideia básica é instrução. É estudar, saber o que está por trás daquilo. Mas estudar aquilo e ler sobre aquilo não de fontes que não têm um embasamento. Mas nós estamos trazendo aqui a visão do Espiritismo sobre o jogo do copo, que é uma visão embasada, que é uma visão da filosofia e que está embasada nos ensinamentos de Jesus, ou seja, é cristã, que é o maior espírito que esteve entre nós. Então, quem tem interesse por isso, busque instrução. Existe livro publicado por espírito, orientado para isso, para dizer, o jogo do copo é isso, aquilo, aquele outro. E busque um centro espírita, se tiver interesse em desenvolver a sua mediunidade. No centro espírita vai ser uma mediunidade voltada para o que os nossos grandes mestres sempre disseram,
Então a base é essa, é buscar se instruir a partir de uma fonte sã, de algo limpo. Professor Rafael, queremos assim agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo importantes esclarecimentos sobre este importante tema que é sobre o jogo do copo. Nosso muito obrigado. Madeira, eu agradeço a ti e a todos os telespectadores e esperamos que com essa conversa que tivemos, nós consigamos dar mais um passo na nossa evolução. Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço. E fiquem todos com Deus. Um amigo também. Nós ficamos por aqui, lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa e nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Matire